A mentira presente em Caruaru. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mentira presente. Você já ouviu falar dessa expressão? Eu acho que talvez não, né? Mas você pode ter ouvido já falar a expressão a verdade presente. Ocorre que, como lá em Romanos capítulo 1, existem homens que trocam a verdade pela mentira, né? Adoram a criatura em lugar do Criador. Também acontece entre adventistas do sétimo dia essa coisa de trocar a verdade presente pela mentira presente, né? Que é exatamente o que faz Daniel Silveira, Congresso MV, TV Terceiro Anjo, Leandro Dalla, IAG, e não sei mais tantas pessoas aí por aí, né? Entretanto, para contextualizar um pouco melhor aí o que eu quero comentar com vocês, eu vou colocar um trechinho para vocês de um dos últimos vídeos do Congresso MV, desse pessoal todo aí postado no YouTube. Aí você dá uma olhadinha no que esse pessoal anda produzindo por aí e daqui a pouco eu volto. Um abraço. Então a gente passou o estudo e conclusão. Eles disseram pra gente que a igreja não crê assim, posição oficial da igreja não é essa, natureza de Cristo pós-lapsariana. Jesus Cristo não teve uma natureza pecaminosa. E eles disseram, não vamos entrar aqui porque já era bem tarde já, o estudo foi bem longo. Eles disseram assim, não vamos aqui debater sobre detalhes desse assunto assim. Simplesmente a igreja não crê assim. E aconselhou, né, não continuar. Isso. Se vocês continuarem nessa linha de pensamento, com esse entendimento, e ainda por cima quiserem levar essas informações para os outros irmãos, vocês não vão mais poder continuar pregando na igreja, tá? Vocês não vão poder continuar tendo cargo, porque não é essa a posição da igreja. A igreja não crê assim. Nós, líderes da igreja do mundo inteiro, não cremos assim. Por que era tão importante para você o assunto da humanidade de Cristo? Por que importava nesse momento para você se a natureza dele era assim ou era diferente, assado e tal? O que mais me chamou a atenção é que se eu entendesse, pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia, que o Senhor Jesus Cristo teve uma natureza igual à nossa, então a vida que ele viveu era possível a gente viver. Ah, aí tá o ponto. Né? Isso. Ele não teve uma vantagem. Ah, não, para ele foi mais fácil, quero ver se tivesse minha natureza. Uhum. Então ele teve minha natureza. E diante de tudo que aconteceu, né, ficamos sim tristes com algumas coisas, porque a gente não esperava, porque Espírito de Profecia é uma doutrina da igreja e eu particularmente fiquei muitas vezes lá sem entender, poxa, como é que pode eles ir contra o que está escrito e é tudo inspirado por Deus. Isso nos fez assim nos firmar ainda mais e querer buscar estudar ainda mais e viver como está no Espírito de Profecia e na Bíblia. Amém. Amém, né, Daniel Silveira? Vamos ver se você vai dizer amém, então, até o final do nosso vídeo, tá bom? Bom, pessoal, você viu um trechinho aí de um vídeo de pouco mais de 1h30 de conteúdo, lançado aí pelo Daniel Silveira e esses ministérios agregados todos aí, a IAG, Congresso MV, essas coisas todas aí que estão se desenvolvendo e florescendo na ala lunática do adventismo brasileiro na divisão sul-americana. Mas eu, antes de fazer as minhas críticas às questões aí tratadas nesse trechinho, eu quero dizer para vocês que eu não vejo unicamente coisas erradas e ruins nesse material, por exemplo, tá? A história da Viviane e do Emanuel, inclusive eu vi o vídeo completo, tá? Me pareceu bem interessante, apesar de naturalmente resumida, porque como é que você vai contar toda uma história de conversão em 1h30? É bastante difícil. E eles me pareceram pessoas assim, com qualidades, pessoas que estão abertas a buscar com sinceridade assim, as questões, né, da palavra de Deus, do espírito de profecia. É uma história longa, né, são pessoas recentes dentro do adventismo do sétimo dia e que já estão passando por algumas experiências ruins, e eu concordo que são experiências ruins, dentro de um contexto um pouco problemático relativamente à administração da igreja, como que essas coisas assim são conduzidas em função
desse tipo de questão que eles apresentam no material deles aí, inclusive vai ficar um link na descrição do meu vídeo para quem quiser, que tiver paciência de gastar 1h30 da sua vida, fica à vontade. E aí, basicamente, o que acontece é, apesar da gente enxergar alguma sinceridade, algumas coisas positivas numa experiência como a relatada pela Viviane e pelo Emanuel, a gente não pode deixar de apontar algumas coisas bastante problemáticas e ruins, especialmente diante da figura de um Daniel Silveira da vida, que age como uma pessoa assim que alicia outras que têm experiências mais ou menos desse tipo, para ficar pregando o seu perfeccionismo herético, equivocado, diabólico de sempre, né? Ok, então eu vou tentar resumir de forma bem resumida a parte do vídeo que vocês não viram aí. Basicamente, essas pessoas estão contando um pouco da experiência delas com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e mais cedo ou mais tarde elas vão evocar um pouco do tema do espírito de profecia, e aquela tensão um pouco entre algumas pessoas que levam o espírito de profecia dentro de uma linha interpretativa considerada desequilibrada e um pouco mais fanática, em contraposição aos demais membros da igreja que não sabem lidar muito bem com a situação, mas não gostam, né, dos extremismos e dos fanatismos, né, que vem desse grupo que lê Ellen White de uma forma um pouco mais fanática. E basicamente o Emanuel e a Viviane são representantes, né, dessas pessoas que conheceram o Adventismo e mais cedo ou mais tarde foram apresentadas a esse lado mais fanático do Adventismo, se encantaram com isso e acabaram que tiveram problemas dentro da estrutura da igreja, e tudo começa com um pouco desse interesse pelo espírito de profecia. E aí eles se tornam líderes aí de uma congregação e tal, e daqui a pouco tem uma menina que é líder de jovens que vai fazer um teatro, e como ela sabe que esse Emanuel, por exemplo, que nesse momento já era ancião da igreja, gosta muito da Ellen White, ela vai lá e faz uma pergunta se pode fazer, se eles concordam, e aí eles reúnem comissão, ficam horas lá lendo milhões de textos da Ellen White sobre teatro. Depois eles vão lá para a internet ver um vídeo do herege Leandro Dallas sobre o tema, e aí cria-se ali uma polarização dentro da igreja, a menina que é líder de jovens não concorda muito com algumas posições do Leandro Dallas sobre teatro, sobre música, e cria-se um pouco desse clima ruim, e aí as pessoas levam o problema lá para a associação, acho que é a Associação Pernambucana, se não me engano, e daqui a pouco o Emanuel e a Viviane começam a se aprofundar nas discussões sobre Ellen White, não só em relação a teatro e música, mas começam a falar sobre o que é pecado e qual que é a natureza de Cristo. Daqui a pouco vão desembocar naquilo que a gente chama de perfeccionismo, né? Bastante promovido por pessoas como Daniel Silveira, Leandro Dalla, Daniel Spencer, IAG, Congresso MV, TV Terceiro Anjo, Maísa Ribeiro, Karine Correia, Marcos Correia e tantas outras pessoas que levantam essas bandeiras que elas mesmas não vivem no Brasil, né, em função aí do entendimento perfeccionista, né, de pós-lapsarianismo, de vitória contra o pecado, de teologia da última geração, e aí tem um pouco dessa treta teológica toda aí dentro do Adventismo do Sétimo Dia, né. E aí a gente entra um pouquinho no trechinho aí do vídeo que eu separei para vocês. Então chega um momento que o Emanuel ele é ancião da igreja, junto com mais 2 outros anciãos que têm um pouco das mesmas convicções que ele acabou desenvolvendo, né, com o passar do tempo, apesar dele ser um adventista há pouco tempo. E aí eles começam a pregar um pouco dessas ideias, né, dessa visão um pouco mais fanática do espírito de profecia. E daqui a pouco isso começa a incomodar e começam a chamar os pastores para dar uma olhada no que está acontecendo, e aí os pastores vão lá e intimam eles, e aí, o que vocês estão ensinando, o que está acontecendo? E aí eles convidam os pastores para fazer um estudo, né? E eles pegam lá 1 milhão de textos lá da Ellen White, da Bíblia, e mandam os pastores fazer uma análise. Começa a demorar, eles chamam os pastores começam a pregar essas ideias no púlpito e chamam os pastores para conversar. Aí os pastores vão lá 2, 3 vezes conversar com eles,
E aí desemboca nessa parte aí do vídeo. Então, eles apresentam a visão pós-lapsariana da vitória contra o pecado, que Cristo teve natureza pecaminosa, e por isso ele viveu como nós podemos viver como ele. No caso, né, ele viveu com a nossa natureza sem pecado, então nós com a nossa natureza também podemos viver sem pecado. E a resposta que eles recebem da instituição, lá dos pastores que estão lidando com a situação, é que a igreja não crê assim, essa não é a posição oficial da igreja. A igreja não é pós-lapsariana, referentemente à natureza de Cristo. Jesus não teve natureza pecaminosa, já estava tarde, o assunto se estendeu. Simplesmente a igreja não crê assim, vocês não devem continuar pregando e levando essas coisas para os demais membros da igreja, senão vocês não vão poder pregar, não vão poder ter cargo, porque a igreja não crê desta forma, ok? Aí o Daniel Silveira intervém, mas por que para você, Manuel, a humanidade de Cristo é tão importante? Aí ele diz, olha, porque se eu entender pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia que Jesus teve uma natureza igual à nossa, então eu vou concluir que é possível viver a vida que ele viveu, né? Aí o Daniel Silveira diz, esse é o ponto, né? Então o pessoal fica dizendo aí que Jesus teve alguma vantagem sobre nós. Não teve não, ele teve a minha natureza. Ok, depois a Viviane vai comentar e eu comento a parte dela no final, tá? Ok, né? O que acontece é o seguinte, o Daniel Silveira, eu não posso tratá-lo como um completo débil mental, inimputável, que não sabe do que fala, então, tipo, é inocente. Daniel Silveira já foi refutado muitas vezes nesse canal, junto com vários dos seus amiguinhos perfeccionistas também, demonstrando, né, da minha parte, que tanto a Bíblia quanto o Espírito de Profecia apresentam uma perspectiva sobre a relação entre a natureza de Cristo e o pecado e a perfeição e dos crentes e tudo mais, de uma forma muito diferente do que aquela apresentada pelo Daniel Silveira. Então o que acontece? O Daniel Silveira, com certeza, ele tem conhecimento dos argumentos bíblicos e do Espírito de Profecia, que são usados para embasar a percepção absolutamente contrária às percepções dele. E o fato de que ele ainda mantém essas percepções perfeccionistas indicam uma frontal oposição à Bíblia e ao Espírito de Profecia. E isso precisa ser deixado bastante claro. Inclusive, para me aprofundar um pouco nessa questão aí, eu vou comentar a parte da Viviane e aí eu faço o arremate, tá? Não quero também me delongar muito. A Viviane depois ela fala que eles ficaram tristes pela situação, né? Que eles não esperavam ser perseguidos na igreja, depois os pastores vão lá, discordam deles, tiram os cargos deles, eles permanecem na igreja, mas fica uma situação meio ruim, o nome deles fica rodando aí por aí como pessoas que não podem pregar, e que ela acha tudo isso muito confuso, porque o Espírito de Profecia é uma doutrina da igreja, né? E como que pode a própria igreja ir contra o que está escrito da parte de Ellen White, que foi inspirado por Deus, mas ela permanece firme, ela quer buscar cada vez mais, estudar e viver como está na Bíblia e no Espírito de Profecia. Beleza, Viviane, então a gente vai ter uma boa conversa sobre isso, apesar de que eu não quero me delongar muito, tá bom? O ponto, porém, entretanto, é que a gente vai fazer um argumentozinho simples a partir da Bíblia e do Espírito de Profecia, já que vocês querem viver de acordo com a Bíblia e com o Espírito de Profecia, acho que vocês não vão se incomodar com a referência, né, a textos bíblicos e do Espírito de Profecia. Vou fazer um argumento muito curto e depois oferecer algumas perspectivas importantes. Lá em Romanos capítulo 8, nós temos um texto muito clássico, né, referente à relação entre o pecado e Cristo e a natureza humana de Cristo em contraposição ou em comparação com a natureza humana dos demais homens que não Cristo, né? E o texto diz assim, né, porquanto, capítulo 8, verso 3, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Esse texto é um texto extraordinário, ele tem
na história da sua interpretação uma ampla discussão a respeito do que Paulo queria dizer com ele, com cada frase, cada aplicação. Se você perceber ali, são muitas frases, né? O que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso Deus fez enviando seu próprio Filho. O Filho veio em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, são 7, 8 afirmações que o texto faz. Entretanto, a primeira dessas afirmações chama a atenção. O que fora impossível à lei. E aí Paulo vai explicar que existe alguma coisa impossível para a lei naquilo em que a lei estava enferma pela carne. E isso que era impossível para a lei foi feito em Cristo, tá? Então Cristo faz o que a lei de Deus não pode fazer. Inclusive tem um pouco dessa ideia lá no livro de Atos, né? Através da obra de Cristo nós somos justificados de tudo aquilo pelo que a gente não pode ser justificado pela lei de Moisés, né? Esse é um pouco do coração da tensão entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, tá? Agora, vamos lá, né? Como que a gente entende a palavra de Deus, né? A gente entende, então, a palavra de Deus entendendo que existem coisas que a gente não vai atingir pela lei, mas a gente vai atingir pela obra de Cristo a nosso favor. Naquilo em que Deus o enviou em semelhança da nossa própria carne pecaminosa, para, no tocante ao pecado, com efeito, condenar o pecado na carne, né? Então, quando Cristo morre, Deus condena o pecado e faz o que é impossível à lei, né? Que é nos dar o perdão, nos dar a salvação, que pela lei não poderia ser concedida, né? A lei simplesmente afirma que não se pode fazer o que é errado, ela não pode perdoar o que é errado, senão ela deixa de ser lei, né? Se a lei diz não adulterarás, mas no final você pode adulterar à vontade, não tem lei, na verdade, né? Então a lei não adulterarás, ela condena o adúltero. E só Cristo morrendo em lugar do adúltero e carregando os seus pecados na cruz é que pode, de fato, resolver o problema do pecado. De outra forma, simplesmente pela lei, isso é impossível. E aí tem toda uma discussão a respeito da expressão semelhança de carne pecaminosa dentro da história da teologia. Essa é uma expressão que indica a igualdade da natureza de Cristo em relação à natureza dos demais homens, ou não. Isso quer dizer que, na verdade, existe só uma aparência de igualdade, porque, na verdade, é só semelhante, não idêntico, né? E o próprio contexto nos ajuda a entender isso, né? Conquanto a expressão grega seja relativamente complexa e abra margens para algumas discussões, você percebe que na continuação do texto, o que se diz, né? Vamos lá. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do espírito dá para a vida e paz. Verso 6. E aí o verso 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então olha só, o pendor da carne não está sujeito à lei de Deus e nem em verdade pode estar. Sequer é possível que a carne se submeta à lei de Deus. A carne é contrária à lei de Deus, é o que o texto diz, né? Romanos 8, verso 7. Então, o pendor da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Aí eu pergunto, né, para a Viviane e para o Emanuel, acima de tudo, porque para o Daniel Silveira não adianta perguntar, porque ele já escolheu a mentira mesmo, se Cristo, em algum momento, esteve não sujeito à lei de Deus, ou incapacitado de estar sujeito à lei de Deus. E a resposta é, não, isso nunca aconteceu, porque Cristo foi sem pecado, do começo ao fim da sua vida, né? Inclusive, isso fica bastante claro em Hebreus 4, verso 15, tentado a nossa semelhança em todas as coisas, mas sem pecado. Entretanto, aqui, em Romanos 8, verso 7, quem está na carne, ou quem tem carne dessa qualidade aqui, tem um pendor cuja implicação é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar sujeito à lei de Deus. Mas Cristo não passou por esse problema, né?
Então, nesse caso, Cristo nunca experimentou aquilo que o texto chama de o pendor da carne. Agora, esse pendor da carne é o que todos nós, seres humanos pecadores, experimentamos. Por isso nós não estamos sujeitos à lei de Deus, nem conseguimos estar. Por isso, inclusive, só podemos ser salvos em função da graça de Cristo, da obra que ele realiza na nossa vida. E aí, inclusive, você entende melhor o texto de Romanos 8, verso 1, né? Agora, portanto, não há nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus, né? E aí o texto traz muitas imagens importantes, interessantes e tudo muito bacana. Seja como for, a relação entre o verso 3 e o verso 7 indicam que a semelhança da carne pecaminosa de Cristo não pode significar igualdade, porque se Cristo tivesse uma carne igual à dos demais homens, ele também estaria sujeito a aquilo que diz o verso 7. Ou seja, Cristo teria uma carne em inimizade contra Deus, ele não estaria sujeito à lei de Deus, nem poderia estar, e assim ele seria um pecador como todos os demais homens, né? Não sendo esse o caso, Cristo não veio na igualdade da carne pecaminosa, e aí para a gente poder fazer a conclusão que nós podemos viver exatamente como ele viveu, mas ele veio em semelhança da carne pecaminosa, tá bom? Vocês concordam com o meu argumento bíblico? Eu acho que não. E sabe por que eu acho que não? Porque eu acho que, apesar de vocês terem pouco tempo de adventismo, Viviane e Emanuel, vocês já foram contaminados por alguns adventistas que colocam isso aqui acima da Bíblia. Vocês estão vendo aí? Um pedacinho da obra de Ellen White, tá bom? Aqui eu tenho nas minhas mãos uma cópia do livro Patriarcas e Profetas. Eu não creio que exista nenhuma contraposição ou contradição entre a Ellen White e a Bíblia, tá? Pelo contrário. Entretanto, quando você trata a Ellen White como estando acima da Bíblia, você tem um problema com a própria Ellen White, né? Inclusive, quando você não prega unicamente com base na Escritura, você já está errado, porque a Ellen White pregou o princípio sola Escritura, né? A Bíblia é a única regra de fé e prática, ok? Única regra de fé e prática é a Bíblia. Né? Vocês que gostam de defender a única definição de pecado como sendo transgressão da lei, para dizer que é uma definição só, vocês têm que dizer que a única regra de fé e prática é a Bíblia, né? Uma só. Ellen White não é regra de fé e prática, né, pessoal? Seja como for, eu creio que isso aí já pode dar um pouquinho de comichão em vocês, mas o interessante da gente fazer aqui como exercício é entender um pouquinho como é que a Ellen White entendeu Romanos 8, verso 3, na relação com o verso 7, aqui no livrinho Patriarcas e Profetas. Porque aí eu acho que quando eu apresentar o argumento da Ellen White, aí vocês não vão ter o que falar, né? Aí vocês vão concordar, né? Vocês não vão negar o que está escrito, né, pessoal? Aí eu vou ler para vocês um parágrafo de Ellen White, aqui na minha versão do Conectados com Jesus, página 268, tá? Aqui o nome do capítulo é A Lei e os Concertos. Aí Ellen White diz assim: o apóstolo Paulo apresenta claramente a relação entre a fé e a lei no novo concerto. Diz ele: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Anulamos, porém, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Veja que Ellen White diz que no novo concerto existe uma coisa muito importante na relação entre a fé e a lei. É a fé que justifica, mas a fé não está em contradição absoluta à lei, né? Tanto que pela fé a gente não anula a lei, a gente estabelece a lei, né? A gente entende a lei, a gente compreende a lei, inclusive como, né, esse aio que nos conduz a Cristo e tudo mais. Aí são discussões um pouco mais amplas relativamente à carta aos Gálatas e tal. Bacana que a Ellen White está comentando mais a carta aos Romanos. Aí ela faz referência a Romanos 5, verso 1, justificados pela fé temos paz com Deus, e Romanos 3, 31, anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma, estabelecemos a lei. E aí ela vai comentar o capítulo 8 de Romanos, verso 3 e verso 4. E aí o texto de Ellen White diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, ou seja, ela não podia justificar o homem, porque em sua natureza pecaminosa, este não a poderia guardar.
Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja bem como que a Ellen White comenta o texto de Romanos 8, verso 3 e 4, especialmente o verso 3. Ela cita a primeira parte do verso, que inclusive eu li, porquanto o que for impossível à lei, naquilo em que estava enferma pela carne, e ela acrescenta nesse momento um comentário da sua inspiração. A sua inspiração divina, né? A gente não concorda que Ellen White foi inspirada por Deus? Eu concordo. Não sei se vocês vão concordar. E aí ela diz, ou seja, ela vai interpretar o que Paulo diz. A lei não podia justificar o homem. Olha, bacana, a gente não é justificado pela lei, a gente é justificado pela fé. Só que Ellen White explica a razão do porquê que o homem não é justificado pela lei. Porque na sua natureza pecaminosa, o homem não poderia guardar, ou não a poderia guardar, não poderia guardar a lei. Fica aí, inclusive, aí, se vocês conseguem ler, o trechinho aí sublinhado no livro Patriarcas e Profetas, tá bom? Qualquer coisa eu vou até tentar tirar uma foto e colocar aí se não ficar muito claro para vocês verem, porque eu acho que vocês confiam mais nisso aqui do que na Bíblia, né? Só que essa pequena frase da Ellen White, ela tem algumas implicações bastante importantes para a mentira presente que está se manifestando em Caruaru. Daniel Silveira está tentando ensinar as pessoas aí como a Viviane e como o Emanuel, de que Jesus teve a minha natureza e a natureza do Daniel Silveira. Mas como que é a minha natureza e a natureza do Daniel Silveira? Na nossa natureza pecaminosa, a gente não pode guardar a lei. É o que está escrito aqui. Isso é a inspiração divina da Ellen White que está dizendo, né? Ou seja, na nossa natureza pecaminosa, nós somos pecadores. Agora eu pergunto para você, Jesus foi um pecador? Porque se ele não foi um pecador, ele pode ter tido uma espécie de natureza pecaminosa, mas não a minha natureza pecaminosa. Não a natureza pecaminosa do Daniel Silveira. Não a natureza pecaminosa de Romanos 8, verso 3, não a natureza pecaminosa de Romanos 8, verso 7. Né? Aquela que não se submete à lei de Deus, nem mesmo pode se submeter à lei de Deus. Né? E sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a obra de Daniel Silveira e de qualquer que concorde com ele, não é a obra da verdade presente, é a obra da mentira presente. E aí a Viviane fala no comentário dela que ela quer buscar mais, e ela quer estudar mais, e viver como está no Espírito de Profecia e na Bíblia. Então eu termino fazendo assim um pouco de um teste de coerência, né? Então, beleza, eu vou tirar o Daniel Silveira da jogada, porque eu acho que ele já está bem no caminho do pecado contra o Espírito Santo. Uma pessoa que defende a mentira, o engano, o erro, mesmo sabendo que está defendendo a mentira, o engano e o erro. A única forma, inclusive, de defender que na natureza pecaminosa nós podemos guardar a lei, que na natureza pecaminosa nós podemos ser perfeitos igual Cristo for, é negar o livro Patriarcas e Profetas. E mais grave do que isso, é negar Romanos 8, tá bom? Entretanto, o que acontece? O Daniel Silveira conhece o argumento e ainda assim nega o espírito de profecia, relativiza o espírito de profecia, e aí fica uma questão interessante. Inclusive a Viviane não fala assim, como é que pode ir contra o que está escrito que é inspirado por Deus? Ô Viviane, vou fazer um exercício prático com você. Comece a ensinar, com base na autoridade de Ellen White, que na natureza pecaminosa o homem não poderia guardar a lei. E veja se o Daniel Silveira vai concordar com você. Veja se o Daniel Silveira vai fazer um vídeo falando da sua história, da sua teologia, do seu entendimento. Não, ele vai dizer que você é uma filha do diabo, porque você crê no que Ellen White ensina. Só que não é conveniente para ele, e no que ele não crê. Está entendendo a questão, Viviane? E aí eu faço o apelo final
você quer estudar mais e quer viver de acordo com o espírito de profecia e com a Bíblia. Então eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui, que eu espero que chegue até você, Viviane, e até você, Emanuel, e sem briga, não considero vocês como meus inimigos. Considero sim essas doutrinas nas quais infelizmente vocês vieram a crer como inimigas, mas não é inimigas minha, da Bíblia e do Espírito de Profecia. Inclusive, se os líderes da igreja não souberam explicar essas coisas para vocês, eu peço desculpa, tá? Em nome desses líderes, né? Muitas vezes os líderes da igreja adventista são pessoas bem representadas ali em 2 Pedro ou em tantos outros textos bíblicos, né? Cães gulosos, preguiçosos, não querem trabalhar, só querem comer a carne das ovelhas, mas não querem edificar, esclarecer e resolver as questões. Claro, também não quero ser injusto com eles, eu não sei exatamente o quanto eles trabalharam com vocês, que argumentos eles apresentaram e o quão longe vocês também estão indo nessas ideias, porque talvez eles apresentaram coisas suficientes e vocês rejeitaram, como Daniel Silveira rejeita também. E aí já é um problema um pouco mais grave. Mas se existe sinceridade em Viviane e em Emanuel, então eu vou colocar no link na descrição desse vídeo uma série de estudos bíblicos sobre o pecado, a perfeição de caráter, a natureza de Cristo, que demonstram com absoluta clareza que o que se chama de verdade presente entre os perfeccionistas como Daniel Silveira e TV Terceiro Anjo, e Maisa Ribeiro, e Marcos Correia, e Karen Correia, e IAG, e sei lá mais o que, é a mentira presente, e não a verdade presente. Beleza? Aí você, Viviane, e você, Emanuel, vão poder fazer o que vocês estão dizendo que vocês querem fazer, estudar mais e viver de acordo. E viver de acordo significa pregar de acordo. E a gente só prega de acordo com a Bíblia e com o espírito de profecia quando a gente admite que a gente não é capaz de guardar a lei por causa da nossa natureza pecaminosa, e o que foi impossível para a lei no que ela estava enferma pela carne, Deus fez em Cristo. E é em Cristo que está a nossa salvação. Então, e não na lei, e numa igreja que não toca bateria, que não tem teatro, blá 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 blá, essas coisas todas podem ser feitas o quanto quiser que sejam feitas, mas nunca vai tirar o pecado da igreja. Uma igreja sem bateria, sem forró, sem música moderna, sem teatro, ainda é uma igreja de pessoas pecadoras. Porque não é nesses pontos que o pecado de fato está, né? O pecado está na nossa natureza, inclusive na nossa dificuldade de amar, de perdoar, de sermos fiéis, de sermos felizes e sermos obedientes, pelo menos no nível da perfeição. Isso não quer dizer que você é obrigado a ser um transgressor rebelde, mas você sim é um pecador imperfeito, que transgride a lei de Deus às vezes por negligência, às vezes por um erro, por uma ação, ou por milhares de erros, milhares de ações, milhares de negligências, e nem por isso Cristo abandona, porque aquele que anda conosco através do Espírito Santo nos conduz de fé em fé e de glória em glória, ok? E isso indica que nós temos que crescer cada vez mais, e inclusive na própria exortação de precisar crescer cada vez mais está indicado que nenhum de nós chega ao ponto da perfeição absoluta sem pecado, ok? Tanto que Daniel Silveira, que prega isso aí há quantos anos? Perfeito sem pecado é que ele não é. Todas as pessoas que pregam perfeição sem pecado aí são pecadoras imperfeitas. Isso já demonstra que a doutrina que se prega na teoria não se vive na prática. E sabe o que é o nome disso? Não é verdade presente, é mentira presente. Um abraço.